Bom, pessoal, a gente está aqui direto da sede da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, na sala onde vai acontecer daqui a pouco a reunião com o senador Luiz Henrique da Silveira e Jorge Viana e o Comitê Brasil em Defesa das Florestas e Desenvolvimento Sustentável. Daqui a pouquinho a reunião deve estar começando e a gente volta com o debate. Obrigado. Nós estamos aqui na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, falando direto da reunião que vai acontecer entre o Comitê Brasil em Defesa das Florestas, os senadores Jorge Viana e Luiz Henrique da Silveira, relatores do projeto de reforma do Código Florestal no Senado. A reunião vai começar daqui a alguns instantes, a gente está transmitindo aqui para o site Floresta Faz a Diferença. A gente está aqui agora com o Luiz Arref, que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que faz parte do comitê. Zarref, qual que é o objetivo dessa reunião que vai acontecer aqui agora na CNBB? O principal objetivo dessa reunião é mostrar para os senadores que a sociedade brasileira, amplos setores da sociedade organizada brasileira, têm uma posição com relação ao projeto de lei que veio da Câmara, do deputado Aldo Rebelo, uma posição contrária a esse projeto de lei, e que tem questões estruturais para serem modificadas desse projeto de lei para que ele fique, no mínimo, razoável. Nós estamos num esforço muito grande de construção de um consenso entre setores sindicais, ambientalistas, agrários, de base popular, para chegar a um texto que seja, de fato, factível com as necessidades da sociedade brasileira, do povo que mora no campo, nas florestas e nas cidades. Em outros momentos, o senador Luiz Henrique já sinalizou que as alterações que ele faria no texto, no relatório dele, seriam poucas, que ele estaria pouco disposto a fazer alterações mais estruturais. Eu queria que você falasse um pouco da expectativa que você tem em relação a essa reunião, em relação a esse contexto todo da tramitação do projeto do Código no Senado. É importante frisar que nós não fomos ouvidos, a sociedade brasileira não foi ouvida pelo deputado Aldo Rebelo. O deputado Aldo Rebelo construiu uma série de audiências públicas ouvindo apenas o agronegócio, ouvindo apenas setores interessados numa destruição do Código Florestal. Então é o mínimo de se esperar que o senador Luiz Henrique e o senador Jorge Viana escutem a sociedade brasileira. E, ao escutar, obviamente vão ver que tem mudanças estruturais que são fundamentais e são realmente necessárias. A nossa esperança é que os senadores sirvam ao papel deles, que é ouvir a sociedade que colocou eles lá, cumpram o papel deles de representar a sociedade e não de representar um calendário ou representar interesses outros que a sociedade está cansada de saber que estão presentes no Congresso brasileiro, como dos grandes proprietários, como das mineradoras e de outros setores que só visam lucro. Zarref, o relator Aldo Rebelo e vários parlamentares da bancada ruralista argumentaram na tramitação da Câmara que o projeto de reforma do Código Florestal beneficiaria justamente a agricultura familiar e os pequenos produtores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, qual que é a posição de vocês, do MST especificamente, em relação a isso. O MST historicamente trabalhou com a questão ambiental, até porque todo o assentamento de reforma agrária ele passa por um licenciamento ambiental que obriga os assentamentos a terem área de preservação permanente e reserva legal. Então, o movimento historicamente tem essa relação. Mas, mais especificamente, nessa alteração do Código, desde o final de 2008, o Movimento Sem Terra e a Via Campesina vem discutindo essa posição de que o Código Florestal não é um empecilho para os agricultores camponeses desse país. Pelo contrário, o Código Florestal é um auxiliar da agricultura camponesa, porque ele possibilita a geração de renda diversificada, porque ele possibilita que o solo continue nutrido, continue adubado, porque ele possibilita o refúgio de comedores de pragas, os inimigos naturais das pragas agrícolas. Ou seja, o Código Florestal é um grande aliado. O que o agricultor camponês precisa, na realidade, é de uma política florestal, de uma política ambiental que permita a ele poder usar de forma sustentável essa floresta. E não uma polícia ambiental que o persiga, que o humilhe, que o criminalize, sem nem mesmo conhecer essa legislação ambiental, que é o caso de muitas polícias ambientais no país. Zarref, o Comitê Brasil em Defesa das Florestas abriga uma série de organizações e setores que têm uma diversidade
política, inclusive, uma diversidade ideológica muito grande, desde os trabalhadores rurais, pequenos agricultores familiares, passando por ambientalistas, representantes da igreja, OAB, intelectuais. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi o processo de a tentativa de chegar a um consenso de propostas em relação a essas propostas que vocês vão apresentar aqui agora. Como é que foi esse processo, as dificuldades que vocês encontraram para chegar até aqui e a habilidade que essas organizações, esses movimentos tiveram que ter para elaborar essas propostas? Sem sombra de dúvida, essa é uma frente ampla, né? É uma frente ampla porque há o entendimento de que a destruição do Código Florestal ela é apenas o início da destruição de toda a legislação ambiental, socioambiental e agrária do país. Por trás da destruição do Código Florestal, que é uma legislação que mobiliza a sociedade, está o interesse do agronegócio em destruir a legislação indígena, em destruir a legislação agrária da reforma agrária, em flexibilizar o uso de agrotóxicos, que já transformou o Brasil no maior consumidor de agrotóxico do mundo, pelo terceiro ano seguido. Então é um entendimento de que nós precisamos impedir o avanço desse agronegócio. Não é simples, evidentemente tem bastante contradições nessa frente ampla, mas o esforço maior é representar a sociedade contra esse avanço dos que, historicamente, é importante que a gente se lembre, historicamente, desde que as naus portuguesas chegaram nesse país, historicamente vem destruindo o meio ambiente brasileiro, vem destruindo os solos brasileiros e vem matando e assassinando os povos dessa terra. Eu queria que você agora mandasse um recado aí na possibilidade do projeto de lei ser aprovado no Senado sem muitas alterações. O que o movimento, o que a Via Campesina, o movimento do Sem Terra tem a dizer para a presidenta Dilma Rousseff sobre esse projeto, uma vez que certamente ela vai ter que sancionar o projeto. Qual que é o recado que vocês têm para passar para ela? O recado principal é essa mesa aqui. A presidenta ela é eleita pelo povo brasileiro. O povo brasileiro tem um lado. Não é só o lado identificado por pesquisas. É o lado identificado pelas suas representações. É o lado identificado pelas suas lutas. O povo brasileiro tem um lado que é contra a destruição do Código Florestal, contra a anistia dos que historicamente desmataram para benefício próprio. O povo brasileiro tem um lado contra o aumento do uso de agrotóxicos. O povo brasileiro tem um lado contra esse modelo do agronegócio. A presidenta precisa estar ciente disso, não só porque isso interessa em votos, mas porque ela, como representante do povo brasileiro, tem a missão histórica de não permitir que uma legislação tão importante para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro, seja destruída, sucumba aos interesses privados. Obrigado, Zé. Valeu. A gente está falando aqui da sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, diretamente da reunião que vai acontecer daqui a alguns instantes entre o Comitê Brasil em Defesa de Florestas e os senadores Luiz Henrique da Silveira e Jorge Viana. Daqui a pouquinho eles devem estar chegando aqui. O conjunto de organizações que faz parte do comitê preparou um conjunto de propostas, né, de alterações já com vias a propostas já como redação para a lei, e essas propostas vão ser apresentadas, né? A gente está aqui na expectativa da chegada dos senadores, eles devem estar vindo para cá daqui a alguns instantes, e a gente volta com mais informações.
Mantovani ou Mantovani. Boa noite, a gente está falando aqui da sede da Conferência Nacional do Brasil em Brasília, onde vai acontecer daqui a alguns instantes a reunião do Comitê em Defesa das Florestas, Comitê Brasil em Defesa das Florestas e Desenvolvimento Sustentável, com os senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, que são relatores do projeto de reforma do Código Florestal no Senado. A gente está aqui com o Mário Mantovani, que é diretor da SOS Mata Atlântica. Mantovani, qual que é a sua expectativa em relação à reunião que vai ocorrer daqui a pouquinho? Olha, a minha expectativa é que sensibilize o senador para que ele entenda que a cada dia que passa, mais e mais contribuições mostram que eles estão no caminho contrário a tudo que faz o bom senso, aquilo que das conquistas sociais, principalmente aquelas que tivemos na Constituição, que ele está jogando fora, rasgando, né, esse legado de toda a sociedade. Então, a gente está querendo que, mais uma vez, mostrar, olha, esses pontos que estamos apresentando, eles apresentam de forma inequívoca todos os erros que tem nesse relatório e que a gente vai tentar mostrar e reverter esse processo. Espero que ele tenha acessibilidade para isso. Jorge Viana já manifestou, por exemplo, um dos pontos que a gente está chamando é a questão dos recursos hídricos. Os comitês de bacias não foram ouvidos sequer sobre uma das coisas mais importantes na proposta do Luiz Henrique, que é a questão de proteção das margens de rio. Isso nós estamos chamando a atenção aqui. Espero que a gente consiga avançar e, principalmente, que esse tipo de formação que a gente está tendo, de estar transmitindo, de estar levando essa informação, também potencialize o nosso pessoal que está nos estados, que possam procurar os senadores no seu estado. Hoje, por exemplo, tivemos na Bahia, no Comitê da Bahia. Eles vão estar lá levando essa manifestação para que chame os senadores da Bahia e dizer, olha, esses pontos que a gente quer interferência. Bom, obrigado, Mantovani. A gente está falando aqui direto da CNBB, da reunião do Comitê Brasil em Defesa das Florestas, com os senadores Jorge Viana e Luiz Henrique da Silveira. Os senadores acabaram de chegar e a reunião vai começar. E a gente volta, agora vocês vão ficar com a reunião e a gente volta na sequência com mais informações.